Boa noite, meus irmãos. Graças a Deus, mais uma vez aqui juntos para louvar o nome do nosso Eterno Pai. Eu queria avisar os irmãos que na quinta-feira o culto vai ser online mesmo, não vai ser no templo da igreja. O toque de recolher, apesar de ele passar para as 20 horas, o horário fica muito apertado para muito. Então vamos, essa semana, manter ainda dessa forma, mas no domingo nós pretendemos mudar algumas coisas, né? Então, pela manhã vamos ter nossa EBD normal e vamos ver provavelmente a possibilidade de a gente fazer o culto à noite diretamente do templo da igreja, ok? Bem, meus irmãos, também eu queria pedir aos irmãos que continuassem orando por essa questão, para que Deus abençoe, que nós possamos assim logo estarmos tranquilos e livres dessa enfermidade, ok? Meus irmãos, essa noite nós queremos abordar um assunto aqui relacionado à questão de oração, ou seja, quando nós oramos de uma maneira correta, mesmo que venhamos ter algumas falhas, mas Deus vai confirmar nossa oração na hora dele, do momento, do jeito dele, entendeu? Então a oração certa, Deus sempre confirma ela. Então precisamos ver essas questões quando nós orarmos, pedirmos a Deus realmente a direção da maneira correta. Mas para isso nós vamos tentar entender essa questão. Vamos abrir nossas Bíblias aí no livro de Juízes, capítulo 6. Juízes, capítulo 6, do versículo 36 ao versículo 40. Juízes, capítulo 6, do versículo 36 a 40, que diz o seguinte: E disse Gideão a Deus: Se há de livrar Israel por minha mão, como disseste, eis que eu porei um velo de lã na eira. Se o orvalho estivesse somente no velo e toda a terra ficar seca, então conhecerei que há de livrar Israel por minha mão, como disseste. E assim sucedeu, porque no outro dia se levantou de madrugada e apertou o velo, e do orvalho que espremeu do velo encheu uma taça de água. E disse Gideão a Deus: Não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só esta vez. Rogo-te que só esta vez faça a prova com o velo. Rogo-te que só o velo fique seco, e em toda a terra haja orvalho. E Deus assim fez naquela noite, pois só o velo ficou seco, e sobre toda a terra havia orvalho. Amém? Que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações nessa noite, possamos assim estar sempre buscando aprender com a palavra de Deus. Vamos orar, pedir a direção de Deus. Santo Deus e Pai, muito obrigado, meu Deus, pelo dia de hoje. Senhor Deus, com a vida de cada um, cada família, ó Deus, esteja abençoando grandemente. Os irmãos, ó Pai, estão sem condições de ir para a igreja por causa das restrições, mas que o Senhor possa estar sustentando a vida de cada um de acordo com a tua vontade, Senhor. Nos dá, ó Pai, essa sabedoria e entendimento dos altos céus, que possamos assim, ó Pai, estar louvando o Senhor em todos os momentos de nossa vida. Não deixe, ó Deus, que vamos fracassar, mas que possamos assim, ó Deus, avançar debaixo da tua potente mão. Muito obrigado, Pai, por tudo. Eu te oro em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Ok, meus irmãos, bem, nós lemos aqui um texto da palavra de Deus, de uma parte da história de Gideão, onde Deus chama ele para livrar Israel da mão dos midianitas, porque os midianitas estavam escravizando o povo de Israel. Começando no capítulo, esse texto inicia essa história no capítulo 6, ali quando os midianitas começam a oprimir o povo de Israel, porque o povo de Israel desobedeceram e seguiram por outros caminhos. Então Deus permitiu que essa opressão viesse sobre eles, né? Então os midianitas, eles estavam oprimindo Israel ali sem dó e sem piedade, né? Eles vinham lá da região deles para cá, segundo ali o começo do capítulo 6, versículo 3 a 5, e eles vinham e pegavam tudo que tinham, ainda retornavam, ainda traziam os animais para comer, pastar ali um tempo, para deixar tudo realmente destruído. E o povo de Israel se tornaram oprimidos de tal forma que alguns foram morar nas cavernas, enfim, se esconder com medo, porque eles vinham em números, os midianitas, eles vinham em números excessivos que chegavam ali e levavam tudo.
E eles não tinham dó, não tinham piedade, não. Então eles vinham assolando, né? E o povo ali sempre naquela dificuldade, né? É, tentando se esconder, ou seja, buscando as formas humanas de fugir da opressão do inimigo, sendo que eles só tinham uma saída que era Deus, eles se voltaram para Deus. Então eles ficavam naquela coisa assim, fugindo daqui, dali, daquela, criando os deuses, ou seja, adorando um Deus morto. Mas só que a opressão foi grande, que quando nós vemos no versículo 6, capítulo 6, versículo 6, eles clamam ao Senhor. Então o Senhor começa a olhar para eles, né? Aí, quando chega o versículo 8 em diante, 8 a 10, Deus vai e fala com Gideão, dando uma promessa a ele, né? Garantindo a ele que ele vai ser vitorioso. E ele segue a viagem dele. Ali o pessoal sempre oprimindo. E aí quando chega no versículo 11, que ele está malhando trigo lá, escondido no lagar, porque o lagar era um local de amassar uvas e não de bater trigo, mas ele estava ali porque ele estava com medo, estava escondido. E ali o anjo do Senhor aparece a ele, e o anjo do Senhor chega e encoraja ele a defender Israel. Ele não, de uma certa forma, ele é surpreendido assim, porque, como ele descreve no texto, ele é ou seja, ele faz parte de uma das famílias menores, a tribo a qual ele pertence também era das menores, e agora Deus chama ele. Então ele não vê, ele olha assim para todos os lados, ou seja, ele vê Deus fazer proezas no meio daquele povo com qualquer um outro, menos com ele, porque ele se sente a pessoa menor do mundo. Mas Deus, versículo 14, chama ele, dá uma ordem a ele. Versículo 14, Deus dá uma ordem a ele, seus irmãos, tiverem suas Bíblias abertas e dá uma olhadinha no versículo 14, é o que Deus fala para Gideão. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livra a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Mas quando Deus envia, ele garante. E aqui ele está garantindo a Gideão que ele vai ser vitorioso. Ele vai ser capaz de vencer o inimigo. Gideão vai ter todas as necessidades. Então, Deus está falando com ele, Deus está encorajando ele. E aí o versículo 15, se nós continuarmos no texto, ele vai realmente confirmar aquilo, ele coloca para Deus a sua fraqueza, a sua pequenez diante do problema, da situação que está acontecendo. Ele mostra para Deus a sua pequenez. Ele diz o seguinte, versículo 15: e ele disse: ai Senhor meu, como quer livrar a Israel? Eis que a minha família é a menor, é a mais pobre, que é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. E eu menor na casa do meu pai. Ou seja, então ele não tinha, dentro da perspectiva dele, não tinha oportunidade nenhuma, dentro da visão dele, não tinha condições nenhuma de ele fazer algo que viesse realmente favorecer aquele povo, aquela nação, pelo fato dele realmente ser pequeno. Mas lembrando que o versículo 14, Deus disse: não te mandei eu. Ou seja, quem está te mandando é alguém que pode te garantir. Então, irmãos, diante das promessas de Deus, diante do que Deus já tem nos garantido pela sua palavra, nós só resta nos orarmos fielmente. Mas essa conversa de Deus, de Gideão com Deus, ela continua, né? Então ele chega no versículo 16 e Deus confirma a promessa para ele. Versículo 16, Deus volta imediatamente a confirmar para ele, né? Ele diz: e o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás aos midianitas como se ferisse a um só homem. Que maravilha, irmãos, a gente ter essa convicção que tem um Deus que, diante de um exército daquele enorme, Deus chega para um homem que tem Gideão e fala para ele: tu ferirás os midianitas como a um só homem. Ou seja, Deus ia reduzir aquele povo a zero para que ele tivesse condições de ferir. Deus ia usar as suas práticas. Mas é interessante que dentro desse contexto ainda não aconteceu a oração de
de Gideão, que ele está até então acreditando que realmente Deus pode fazer isso mesmo, que Deus é capaz, apesar de já ter se apresentado como uma pessoa incapaz, mas Deus que você vai conseguir, né? E aí, quando chega no versículo 17, que ele vê que realmente a coisa é séria, agora ele pede um sinal a Deus. Senhor, dá um sinal, roga-te um sinal. Então, qual o sinal? Que ele vai trazer um presente, versículo 17 até o versículo 21, ele vai trazer um presente para Deus. E ali o anjo do Senhor, quando toca naquele presente, né? Ou seja, tudo some, a carne do sacrifício, o pão que ele trouxe, tudo que ele trouxe, e o anjo some. Aí então ele começa a entender que realmente Deus está ali, que Deus realmente está, apesar de já ter conversado com Deus, mas agora ele começa a ficar, começa a crer nas suas convicções. Mas como o ser humano tem facilidade de oscilar entre seus pensamentos, então, mesmo Deus tratando com ele, Deus conversando com ele, Deus incentivando ele, Deus ajudando ele, né? Ele ali, ele se restabelece um pouco, e aí nós podemos ver que do versículo 22 em diante, depois que tudo isso acontece, ele vê que realmente a coisa é séria, que Deus está realmente, não está ali para brincar com ele, Deus está para falar sério com ele, e aí ele vai e faz o que realmente Deus manda, derrubar o posto ídolo, né? Ou seja, a imagem de Baal, derrubar o bosque, edificar um altar ao Senhor e pegar o boi do pai e sacrificar. E ele vai e faz tranquilamente. Só que quando ele acaba de fazer isso, aí o que acontece? Versículo 31, o versículo 30 em diante, né? Versículo 31. Porém, Joás disse a todos os que se puseram contra ele: contenderá vós por Baal? Livrá-lo-eis vós? Qualquer que por ele contender, ainda esta manhã será morto. Se é Deus por si mesmo, contenderás. Pois derrubarás o seu altar. Por isso, naquele dia lhes chamaram Jerubaal, dizendo: Baal contenda contra ele, pois derrubou o seu altar. Ou seja, agora eles aceitam a proposta de Baal e lutar e pelejar e se defender, porém nós sabemos que ele não ia se defender porque ele era morto, mas o pessoal estava naquela idolatria, então estava ali. E aí o versículo 34, o que acontece? O Espírito de Deus, ou seja, versículo 33, perdão, versículo 33, os midianitas, chega a época de eles virem saquear Israel, e quando ele vê aquele povo se aproximando, chegando, então o que acontece? Versículo 34, assim: então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a buzina, e os abizeritas se ajuntaram a ele, após ele. E aí, versículo 35, ele enviou mensageiro por toda a tribo de Manassés, que também se ajuntou após ele. Também enviou mensageiro a Assé, e a Zebulon, e a Naftali, que saíram lhe ao encontro. Irmãos, aqui agora nós podemos entender e ver que realmente, como diante de provas, o ser humano tem facilidade de recuar, diante de provas pesadas, porque foi diante disso aqui, ou seja, depois que ele viu tudo, que nós demos essa pincelada aí por cima, que ele teve esses contatos todo com Deus, ele agora toca a buzina, o Espírito chega, toca nele, mas aí agora, quando ele vê o povo se juntar, quando ele vê o povo chegar, aí ele, de uma certa forma, nós podemos entender que ele treme na base, mas ele faz uma oração certa, porque ele pede um sinal, e Deus, como está no propósito de usar ele, então Deus não volta atrás, você vai, você tem força, tem capacidade, você é competente, ou seja, o que você não conseguir, eu vou lhe ajudar. E aqui agora ele faz essa oração do versículo 36, que nós acabamos de ler o texto no início, né? Que ele fala com Deus para a questão do velo, e ali, diante daquela situação, ele coloca
com todo respeito, com toda sinceridade do coração dele, o problema diante de Deus e pede que Deus mais uma vez lhe responda através de um sinal que é um dia o vê-lo amanhecer cheio de água e outro dia, na segunda etapa, o vê-lo amanhecer seco e a terra toda encharcada do orvalho. E Deus assim o faz, como diz o versículo 40, porque Deus quer realmente provar para ele que Deus é Deus, porque ele estava, de uma certa forma, duvidando. Apesar de ele colocar todas as condições que ele colocou para Deus, Deus respondeu de imediato, dando-lhe sabedoria e ele dando as suas vaciladas. Então, mesmo a gente tendo a certeza, a convicção, mas diante de algumas provações, muitas vezes o ser humano vacila. Então, vale a pena a gente estar, como o próprio Senhor Jesus Cristo falou, vigiando e orando, porque é nesses momentos que nós perdemos de receber a bênção de Deus por se assustar aquilo que nós vemos tão grande e que na verdade aquilo é tão pequeno diante de Deus, e por nós não colocar da maneira correta diante de Deus, realmente se torna um monstro e nos assusta e nós não conseguimos ir a lugar nenhum. Então, a oração de Gideão, ele orou da maneira certa, apesar de ter dado essas escorregadas, sendo orações que essa oração ele estava fazendo, de certa forma assustado com o que estava acontecendo, mas Deus estava sempre ali junto com ele e mostrou. Então nós podemos ver, irmãos, que o servo que ora, ele tem que estar pronto para agir. Se você não orar, ou seja, se você é um servo de Deus e você não orar e não estiver pronto para agir, a hora de agir vai chegar, a oportunidade, e você vai talvez não entender de Deus. Gideão, ele orou, Deus respondeu pela segunda vez, e agora ele teria que agir. Não tinha mais como ele retroceder, ele agora só tinha a agir, a única coisa que ele podia fazer era agir diante da situação, porque Deus já tinha confirmado e reconfirmado que ele era a pessoa certa para estar trabalhando ali naquela ação para que o exército de Israel fossem vitoriosos. E aí Gideão vai. Então, o servo que ora, ele tem que estar pronto, estar convicto para agir na hora certa, na hora que Deus manda, porque é isso que muitas vezes nos atrapalha. Nós orarmos, mas, como eu já falei, diante das fraquezas humanas, a gente dá um descuido e chega a hora de agir e muitas vezes não agir. Então, o servo tem que estar atento para isso. Então, e também nós podemos dizer que o servo, ele não pode olhar, ele não deve olhar para as dificuldades. Porque se nós ficarmos olhando muito para as dificuldades, como o Gideão estava falando, eu sou menor, eu sou mais fraco, esse povo é forte, isso e aquilo, nós vamos estar colocando, de uma certa forma, no sentido figurado, os nossos problemas maior do que o nosso Deus. Porque o problema humano, é carnal, é terreno, é tudo isso. Mas o nosso Deus, ele é celestial, ele é das alturas, ele é o Todo-Poderoso. Então, orar com fé, orar com o espírito de servidão para estar servindo naquilo que Deus quer que a gente venha servir, e aí sim ele vai nos responder nossas orações e nos recompensando as nossas vitórias dentro do propósito dele. Eu sei que nós, por já ter a morada eterna garantida, já somos mais do que vitoriosos e já é um motivo suficiente para agradecer a Deus. Mas no nosso dia a dia nós temos coisas, mais coisas a fazeres e fazer em prol da obra de Deus. E nessas andanças nós temos vitórias e temos também muitas vezes derrota. Mas temos que saber o seguinte, que temos que cada dia mais confiar e nos colocar fielmente na mão de Deus para Ele fazer a obra completa da nossa vida. E Ele poder nos usar naquilo que Ele quer. Porque muitas coisas Deus tem a fazer aqui na terra com a sua
com a minha, com as nossas vidas. A igreja do Senhor Jesus Cristo ficou aqui para estar assim, dando o máximo de si, para que vidas a cada dia venham ser transformadas pelo poder que há no sangue de Jesus Cristo. E isso é motivo a gente estar orando para que Deus venha nos dar assim, sabedoria dos céus para fazer toda a tua obra, toda a obra dele. Então, não podemos orar vendo o tamanho de problema, teremos que orar vendo o tamanho do nosso Deus, do nosso Salvador, do nosso Criador. Amém? Que Deus nos abençoe e possamos todos ter uma noite na presença de Deus. Vamos encerrar com uma palavra de oração. Eterno Deus e Pai, louvado e exaltado seja o Teu nome e nos ajuda para cada dia ao colocar nas nossas dificuldades, as nossas vidas diante de Ti, ó Pai. Podemos, ó Deus, assim, enxergar só a Tua grandeza, o Teu poder, a Tua misericórdia, ó Deus, o Teu amor, e que as demais coisas, ó Pai, que correm por fora, que possamos só ver a pequenez delas, porque nós temos um Deus maravilhoso que é o Senhor. Nos ajuda, ó Pai, em tudo, nos dá uma semana na Tua presença, livra, ó Deus, de todo o mal, que a Tua potente mão possa estar sobre nós, ó Deus, nos guardando a Tua igreja, Senhor. Pai, eu te louvo, te agradeço por tudo, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Que todos tenham uma boa noite e até a próxima.